Ah, eu conseguiria colocar para gravar, não, né? Só quem tem o link original é que consegue, né? Assim, eu acho que é. Bom, então vamos lá, agora está gravando, né? Bom dia novamente. Só retomando um pouquinho, estamos vendo os fatores que alteram a rapidez de uma reação química. Para falar sobre esses fatores, vamos entender como é que acontece uma reação química. Então, aí nós temos as moléculas, que são os reagentes, né? Esses reagentes precisam sofrer choques, precisam bater umas nas outras, para que aconteça, de fato, a reação química, né? Essas colisões podem ou não ser efetivas. Se uma colisão for efetiva, então a reação acontece. Se a colisão não for efetiva, a reação, obviamente, não vai acontecer. E aí, nessa imagem, vocês veem algumas colisões efetivas. Aliás, algumas colisões não efetivas. Nessa primeira, da forma como inicia lá nos reagentes, termina aqui nos produtos. Mesma coisa da segunda reação. Somente na terceira acontece uma colisão efetiva. Quando essa colisão efetiva acontece, forma-se o que chamamos de complexo ativado. Esse complexo ativado nada mais é do que a formação de uma estrutura que vai dar origem aos produtos, né? Então, esse conceito aí é importante. Quando é que a colisão efetiva ou eficaz acontece? Quando se forma o complexo ativado. Se a colisão não for eficaz, não se forma o complexo ativado, né? Então, esse complexo ativado é como se fosse a metade do caminho para a reação acontecer. Assim, uma vez formado o complexo ativado, né, a gente tem que entender que a reação química ela vai depender da frequência dos choques, ou seja, só se forma o complexo ativado se tiver uma frequência boa de choques, da energia, ou seja, o quanto energética está aquela substância para que aquele choque aconteça. E existe uma comparação bem interessante, que é, por exemplo, quando acontece um acidente, né? Eu tenho ali dois automóveis. Se eles forem um ao encontro do outro, um na frente do outro mesmo, mas se eles forem bem devagarzinho, vai lá devagarzinho e tal, bem devagarzinho, devagarzinho, a pancada que vai acontecer entre esses dois automóveis vai ser intensa ao ponto de causar um grande dano? Responda. Vai assim, bem devagarzinho. O dano causado é grande ou não? Não. Ele vai devagarzinho. Uma segunda situação, vamos pensar que eles vêm em alta velocidade, mas eles passam direto pelo outro. Vai acontecer acidente em alta velocidade, mas passa direto um pelo outro. Acontece acidente? Não acontece acidente. Então, para que tenha o acidente, vamos lá. Os carros deveriam vir em alta velocidade e um ao encontro do outro. Aí sim a bagaceira estava feita. A mesma coisa acontece quando a gente pensa numa reação química. As moléculas devem se chocar em uma grande intensidade e, além desta intensidade, elas devem estar numa orientação adequada. Então, a pergunta é: quando é que a reação acontece? Ou seja, quando é que se forma o complexo ativado? Quando tem a orientação adequada, a energia adequada. A resposta é essa. Quando é que a reação acontece? Quando tiver energia e orientação adequada, né? Então, esses dois fatores são primordiais, senão não tem a formação do tal do complexo ativado, né? Esse complexo ativado, ele vai se formar a partir do que nós chamamos de energia de ativação. E aí eu pergunto a vocês estão conseguindo ver o texto que está aí na imagem, na TV? Está muito pequeno? Dá para ver?
Oi, quem foi essa coleguinha que chegou aí agora? Natália. Oi, Natália. Bom dia. Então, essa energia necessária para a reação acontecer é o que a gente chama de energia de ativação. Quando se forma o complexo ativado, significa que os reagentes receberam a energia adequada para a reação acontecer. E aí vocês estão vendo um gráfico, e este gráfico demonstra justamente, né, quando se tem o aumento dessa energia. Ó. Nesse eixo aqui se tem o aumento da energia. Ó. Então começa bem aqui embaixo, com os reagentes, a energia começa a aumentar, e essa energia que aumenta a partir dos reagentes é a chamada energia de ativação. Apenas quando é fornecida toda a energia necessária é que se forma o tal do complexo ativado. Então, preste atenção nesse gráfico, tá? Aqui, nesse ponto, onde começa essa linha azul, eu vou ter a energia dos reagentes, e aqui nesse ponto mais alto, eu vou ter a energia do complexo ativado. Então, essa energia de ativação, que é a energia mínima necessária para os reagentes formarem o complexo ativado, é justamente a energia que vai dos reagentes até o complexo ativado. E aí ele vai dizer que a energia de ativação é como se fosse uma barreira que os reagentes têm que ultrapassar para chegar nesse complexo ativado, que é quando as moléculas estão prontas para formar os reagentes. Ó, aí existem algumas reações que acontecem de forma brusca. Quem me dá aí um exemplo de uma reação bem rápida? A transformação assim violenta. Alguém? Rosa está dizendo ali uma bomba. Eu não sei se alguém disse alguma coisa na sala. O som não está tão bom de eu ouvir. Então, realmente, uma bomba, a explosão de uma bomba é uma reação bem rápida, né? Sim, está mostrando o povo da sala, é verdade. Então, é uma reação bem rápida, uma bomba. Já se eu pensar, por exemplo, no enferrujamento de um portão, é uma reação bem lenta. Então, as reações que são bem rápidas, quer dizer que elas têm uma baixa energia de ativação. Aliás, é uma pequena energia de ativação. Isso quer dizer que a barreira que os reagentes têm que enfrentar é uma barreira pequena. Então, reações com pequena energia de ativação acontecem de forma rápida. Já reações com grande energia de ativação acontecem de forma mais lenta. Por exemplo, vamos pensar no problema da escassez de água, né? Por que é que não é tão simples produzir água? Vamos pensar. A água, ela é uma reação obtida a partir da reação entre hidrogênio e oxigênio. Então, em tese, deveria ser fácil produzir água. Só que essa reação é uma reação que exige muita energia de ativação. Por consequência, não é uma reação tão simples de acontecer. E aí, por esse motivo que não é possível, ou pelo menos que não é tão facilmente possível, produzir água a partir desta reação. E aí, por isso que nós temos problemas de escassez de água. Então, resumidamente, energia de ativação é a energia necessária para que os reagentes consigam formar o complexo ativado. Então, você pode calcular essa energia de ativação. Basta diminuir a energia do complexo ativado pela energia dos reagentes. Quando nós estudamos termoquímica, por exemplo, nós estudávamos energia, né? Então, é como se a gente estivesse retomando um pouco das energias das reações. Então, a energia do complexo ativado, ela é o resultado dessa energia de ativação que é recebida pelos reagentes. E agora a gente vai ver justamente esses fatores que são capazes de romper essa barreira que é a energia de ativação, começando pela temperatura. Aí na imagem, vocês veem duas situações diferentes. Né? Não sei se está dando para vocês perceberem exatamente o que são essas situações. Né?
O primeiro fator que nós vamos citar aí, que é um fator capaz de alterar a velocidade de uma reação, é a temperatura. Na imagem, vocês estão vendo uma panela fervendo e há ali um congelador com alguns itens lá dentro e tem até um gelozinho ali e tudo, né? Então, veja, vou fazer duas perguntas para vocês. Por que é que nós pegamos uma carne, um feijão, um arroz, colocamos numa panela e colocamos no fogo? Por que que a gente faz isso? Para cozinhar? Para cozinhar. Muito bem. Por que que a gente não come sem cozinhar, como lá na situação de estar cru, sem cozimento? Não como feijão cru, Por que que a gente não come? porque a gente não consegue absorver ele direito e não consegue fazer a digestão. Muito bem, Guilherme. Muito bem, Rosa. É isso mesmo. Quando a gente cozinha um alimento, eu estou usando a temperatura para acelerar um processo digestivo. Quando eu cozinho o alimento, eu torno aquele alimento mais fácil de ser digerido pelo meu organismo, né? O pessoal da sala estão conseguindo ouvir, eu tenho certeza que eles disseram que estava bom o som, Guilherme. Agora, realmente, o som deles para cá é que não é tão bom de ouvir. Eu não consigo ouvir muito bem. Mas, assim, qualquer coisa, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu acho que a Natália pode falar aí, colocar no chat, não sei. Ou alguém pode chegar mais perto do som e falar, tá? Mas, enfim, o cozimento do alimento é justamente para facilitar a digestão, para tornar a nossa digestão mais rápida. Então, nesse caso, o aumento da temperatura daquele alimento modifica a estrutura dele, fazendo com que seja mais fácil a digestão, ou seja, aconteça mais rápida, certo? Então, ó, quando a gente aumenta a temperatura de uma reação, ela acontece mais rápida. Considerando o cozimento de alimento, qual é a diferença entre cozinhar o feijão numa panela comum ou na panela de pressão? A panela de pressão tem pressão. A panela de pressão tem pressão? A rapidez. Então, por conta dessa pressão, né, Guilherme? Eu aumento a rapidez do cozimento. Com essa panela de pressão, eu aumento, sabe o quê? A temperatura dentro da panela. E aí, consequentemente, o alimento é cozido mais rápido. Então, a temperatura é um fator que altera a velocidade de uma reação, tornando quanto maior a temperatura, mais rápida a reação. Agora, vamos lá para o congelador. Por que a gente coloca uma carne no congelador? O quê? Para Repete aí, conservar. por favor. Para conservar, para que ela não apodreça tão rápido. A carne no congelador, de toda forma, um dia ela vai apodrecer, viu? Demora, mas apodrece. O que a gente faz é retardar esse apodrecimento. Então, o congelador é uma situação em que eu tenho menor temperatura. Então, eu posso concluir que a temperatura, quanto mais baixa, mais lenta a reação. Então, em falando de temperatura, a temperatura é um fator que altera a rapidez de uma reação, de modo que, quanto maior a temperatura, mais rápida a reação, quanto menor a temperatura, mais lenta é a reação, certo? Outro fator que altera a velocidade de uma reação é a chamada superfície de contato. Aí na imagem nós temos duas situações. Nas duas, nós temos um comprimido entrando em contato com a água. No caso, um comprimido efervescente. No primeiro copo, o comprimido está em forma de pó. No segundo copo, o comprimido está inteiro. E aí, o que é que se visualiza? Que na forma de pó, a efervescência é mais rápida. Por quê? Porque na forma de pó... Tá dando eco, Rosa? Sim. Mas você consegue ouvir ou tá impossível de ouvir? Não, dá certo. Porque eu acredito que é assim, né? Lá na sala capta o som da televisão.
Aí eu acho que é por isso que está dando essa coisa, né? Chega o meu som aí para você e o som da televisão. Eu acho que é por isso. Então, em relação à superfície de contato, ó, se eu tiver o comprimido na forma de pó, a reação acaba sendo mais rápida, porque o contato entre o material e a água é maior do que quando eu tenho na forma de comprimido. Vou trazer outra situação do dia a dia. Como é que a gente costuma cozinhar a carne? Eu pego aquele pedaço de carne, 1 quilo inteiro, e coloco dentro da panela para cozinhar, ou eu costumo cortar em pedacinhos? Como é que vocês veem fazendo por aí? Cortando. A gente corta em pedacinhos. Qual é a intenção? É fazer com que aumente a superfície de contato. Então, quanto mais triturado eu tiver aquele material, no caso, o reagente de uma reação, mais favorece o contato entre as substâncias, fazendo com que a reação seja mais rápida. Então, a superfície de contato é um fator que altera a velocidade da reação, tornando-a mais rápida, de tal forma que, quanto maior a superfície de contato, mais rápida será a reação. No caso aí da imagem, quando eu tenho na forma de pó, eu tenho maior superfície de contato do que o comprimido inteiro. No caso da carne cozinhando, eu tenho uma maior superfície de contato quando eu tiver a carne picadinha do que se eu tiver a carne inteira. Então, superfície de contato é outro fator que altera a velocidade da nossa reação química, né? Outro fator que altera a velocidade de uma reação é a concentração dos reagentes. Se tem câmera na sala, Guilherme? Tem sim. Não, tô dizendo alguém mexe na câmera. Sim, acho que era a Natália tentando me mostrar a turma, né, Natália? Então, a quantidade. Não, eu não consigo ouvir direitinho o som, não. Eu acho que deve ser o mesmo eco que está chegando para a Rosa aí, viu? Estou desconfiada que seja. Mas, enfim, né? A concentração dos reagentes, se vocês olhem aí na imagenzinha, eu tenho o primeiro copo com menor quantidade de moléculas, o segundo copo com uma maior quantidade de moléculas, né? Então, quanto menor for a concentração, mais lenta será a reação. Entendam concentração como quantidade. Se eu tiver uma maior quantidade de reagentes, eu vou ter uma reação mais rápida. Por quê? A gente não viu que para que a reação aconteça tem que ter choques entre as substâncias, né? Então, se eu tenho maior quantidade de substância, eu vou ter mais choque. Então, beleza. Então, se eu quiser uma reação mais rápida, eu tenho que aumentar a quantidade de reagentes. Se eu tiver uma reação mais lenta, eu diminuo a quantidade de reagentes. Vou trazer para uma situação do nosso dia a dia. Vamos lá. Quando está tendo uma queimada, né? Quando é que o fogo se alastra mais rapidamente? Quando tem vento ou quando não tem vento? Tem uma queimada. Então, quando tem vento. Por quê? Porque para o fogo acontecer, precisa de gás oxigênio. Quando o vento vem, joga mais oxigênio para cima daquela queimada, daquela reação que está acontecendo, que está produzindo fogo. Então, se tem mais oxigênio ali, aí acontece mais rápido e aí o fogo acontece de forma mais intensa. Então, alguém diz assim, não é porque o vento arrasta o fogo. Não. Também, mas não só. É principalmente porque o vento joga mais oxigênio. Não sei se vocês já viram fazendo, sei lá, cozinhando comida no fogão a lenha, né? Faz parte da minha infância, cozinhar comida no fogão a lenha. E aí a melhor coisa que tinha era soprar aquele fogo para poder o fogo aumentar, né? Eu não sei se isso faz parte de algum momento da vida de vocês. Porque você vai lá, sopra e o fogo aumenta. Em tese, quando a gente sopra, não deveria, né, era apagar, né, o fogo, mas não.
você faz é aumentar a chama. Por quê? Porque ao soprar, você está empurrando oxigênio para cima do fogo. E a queima só acontece se tiver oxigênio, né? Então, esse é um outro fator que altera a velocidade da reação. E quanto maior a quantidade, ou seja, quanto maior a concentração, mais rápida vai ser. E Guilherme disse assim, mas se for muito forte, ele apaga. Não entendo isso. Bom, realmente, se for muito forte, aí você acaba jogando muito gás carbônico ali em cima. E aí o gás carbônico supera a quantidade de oxigênio, fazendo com que aquela queima se acabe. Outra coisa, Guilherme, foi o que eu disse. Quando você sopra, você está empurrando oxigênio. Se o sopro for muito grande, corre o risco de você jogar oxigênio para fora daquela chama. É como se você empurrasse tão forte que o oxigênio saísse ali. E a gente sabe que sem oxigênio a reação não acontece, certo? Então, por esse motivo, se o sopro for muito forte, acaba que a chama se apaga mesmo. Por quê? Porque o acaba jogando, empurrando o oxigênio para fora, digamos assim, né? E aí você acaba cancelando aquela reação química. Tem que ser um vento, digamos assim, com força suficiente apenas para jogar o ar em cima daquela chama. Tem uma perguntinha aí, só um minuto. Ok. Então, um outro fator, o último, pelo menos dos que a gente fala com mais costume, digamos assim, é catalisador. Os catalisadores são comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, a nossa alimentação exige esses catalisadores. Quando a gente coloca comida na boca, sei lá, vamos pensar aí numa bolacha creme cracker, pura, sem café, sem água, sem nada. Quando você coloca na boca, a primeira sensação que você tem é de que você vai engasgar, ficar entalado com aquela bolacha, né? Porém, à medida que você vai mastigando aquela bolacha, ela vai começando a ficar molhadinha. Você começa a quebrá-la, né? E aí, de repente, até dá para engolir. Um dos motivos para que isso aconteça é porque na nossa saliva tem um catalisador, que é uma enzima chamada pitialina. Então, esta enzima faz com que a bolacha, antes seca e dura, se torne mais mole e fácil de ser engolida. No nosso organismo, nós temos enzimas em todo o trato digestivo. E a função das enzimas nada mais é do que acelerar o processo digestivo. Então, catalisadores, de uma forma geral, são substâncias que conseguem acelerar a velocidade de uma reação. Então, no nosso organismo, nós temos essas substâncias, né? Mas existem também catalisadores, outros tipos, que a gente coloca dentro de uma reação e ela acontece mais rápida. Então, o que é que o catalisador faz na reação? Ele reduz a barreira que o reagente precisa superar para poder chegar no complexo ativado. Alguém lembra como é que é o nome dessa barreira? A gente falou agora há pouco. É a energia de... Quem lembra? Ninguém? Opa, Malu disse que é energia de ativação. Muito bem. Então, na presença de um catalisador, eu vou precisar de uma energia de ativação menor do que quando eu não tenho este catalisador, né? Então, qual é a função do catalisador? Tornar a reação mais rápida. De que maneira? O catalisador reduz a barreira que o reagente tem que superar para chegar lá no complexo ativado e só então formar o produto, né? Então, o catalisador tem algumas peculiaridades. Por exemplo, o catalisador, ele não é consumido
durante a reação. Como assim, professor? Ele não é consumido. Você começa a reação colocando ele, tem a formação do complexo ativado, tem a formação dos produtos, e no final o complexo ativado, o catalisador vai estar intacto. Não tem consumo daquele catalisador, né? Então, por exemplo, no nosso trato digestivo, a pitialina não vai sumir da nossa boca porque reagiu com a bolacha para torná-la mais fácil de ser comida, de ser engolida. Né? Então, a pitialina ela não é reagente da reação. Ela apenas modifica a estrutura dos reagentes para que se forme o complexo ativado de forma mais rápida, certo? Então, esses fatores são os fatores que alteram a velocidade da reação. Foram os 4 fatores que nós falamos hoje, que são os mais importantes, que são os mais comuns e os mais estudados, digamos assim. Vamos lá. Temperatura. Quando é que a reação vai ser mais rápida? Em alta temperatura ou em baixa temperatura? Quando é que eu tenho maior rapidez? Em alta temperatura. Muito bem. E é interessante porque a temperatura, assim como superfície de contato, concentração, a gente sempre tem isso. Quanto maior, mais rápida a reação. Malu perguntou, né? Os estados físicos sólido, líquido e gasoso interferem também na velocidade da reação? Sim, interfere. Vamos lá. As reações, elas só acontecem quando a substância atinge o estado gasoso. Isso é uma regra. Para que uma reação aconteça, os reagentes precisam atingir o estado gasoso. Essa energia de ativação, ela é interessante justamente porque ela faz com que essas substâncias, ainda que de forma microscópica, atinjam esse estado gasoso. Então, se uma substância está no estado sólido, ela precisa passar para o estado líquido, depois para o estado gasoso, para só então a reação acontecer. Se a reação já está no estado gasoso, então ela já vai direto para a ocorrência da reação. Por exemplo, quando eu coloco uma vela para queimar, a vela ela se inicia ali no estado sólido, né? Mas aí a parafina, ela fica líquida e depois gasosa. Tem sempre esse processo. Primeiro sólido, depois líquido, depois gasoso. Então, os estados físicos vão interferir na velocidade da reação por esse motivo. Se a substância está no estado sólido, primeiro tem que ir para o estado líquido para depois chegar no estado gasoso e só então a reação acontecer. Se a substância está no estado líquido, ela tem que passar para o estado gasoso e só então acontecer a reação. Se a substância já estiver no estado gasoso, aí ela já vai direto para a reação, né? Então, estando no estado sólido, a reação é um pouco mais lenta, no líquido, um pouco mais rápido que no estado sólido, e no gasoso, mais rápido que no estado líquido e no estado sólido. Né? Então, tem essa sequência, certo? Acho que foi Maria Luísa que perguntou, não foi? Foi. Ok, Malu? Então, resumindo, temos 4 fatores que alteram significativamente a velocidade de uma reação: temperatura, superfície de contato, concentração dos reagentes, catalisadores. A temperatura, ela consegue alterar a velocidade de uma reação, de tal forma que quanto maior a temperatura, maior a velocidade, porque ela aumenta a energia dos choques. A gente viu que para ter a reação, eu tenho que ter uma quantidade de energia favorável, né? A superfície de contato entre os reagentes também é um fator que altera a velocidade das reações. E essa superfície de contato altera a velocidade das reações simplesmente porque ela faz com que aumente o contato das reações. Lembra que precisa haver choques, né, para poder haver a reação química? Então, se eu tenho uma maior frequência de choques,
eu vou ter uma reação mais rápida. Então, é dessa maneira que o aumento da superfície de contato favorece a velocidade de uma reação, né? Então, se eu aumento a superfície de contato, eu aumento a frequência dos choques, consequentemente, eu aumento a velocidade da reação. O outro fator é a concentração das reações, né? E aí, essa concentração, quanto maior, mais rápida será a reação. Isso porque, se eu tenho uma maior concentração, eu tenho uma maior quantidade de choques. Consequentemente, eu vou ter uma reação mais rápida. E, por último, o catalisador. Que o catalisador é uma substância que faz com que a velocidade das reações aumente, né? E aí, de que forma o catalisador atua naquela reação? Ele vai atuar fazendo com que a energia de ativação seja menor, e aí os reagentes precisam romper aquela barreira, né, de forma mais fácil do que se não tiver o catalisador. O que é que a gente precisa guardar sobre os catalisadores? A gente precisa guardar o seguinte: se eu tiver um catalisador ali, ele não participa da reação no sentido de ser consumido, ele apenas vai mudar a velocidade, porque ele altera a barreira que os reagentes precisam subir, digamos assim, mas ele não é consumido no final da reação, ele vai aparecer intacto. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiserem perguntar, podem ficar à vontade. Eu não sei exatamente como é que está sendo feita a frequência dos alunos que estão na sala. Tu sabe me dizer, Natália? É uma frequência por dia? Como é que está funcionando? Eu também não está sabendo. Eu vou colocar uma frequência aí no chat para os alunos que estão em casa, para o meu controle, né? Pelo menos dos alunos que estão participando de forma online, né? Então, quem está em casa vai preencher aí a frequência, certo? Ah, entendi, Natália. Pronto. Então, eu vou passar aí uma frequência, aquela de costume, né? Como a gente costuma fazer. Não dá falta para ninguém. Não, Guilherme, na verdade, a intenção da chamada não é nem tanto para dar falta, é justamente para bonificar quem aparece, né, na sala. É muito mais um reforço positivo do que negativo, viu, Guilherme? Então, estou colocando aí a frequência no chat. Os alunos que estão em casa vão assinando aí, por favor. E é isso, gente. Nós estamos aqui, pelo menos no meu relógio, às 7h44, então nossa aula está terminando. Amanhã nós vamos fazer uma aulinha prática envolvendo esses 4 fatores que alteram a velocidade da reação. E aí, foi isso, foi boa. Valeu, Natália, então tudo bem, eu aguardo. Que bom tê-los aí novamente. Essa cena de vê-los aí na sala, para mim, foi gratificante, foi feliz, né? E eu espero que os alunos que estejam em casa, que participaram pouquinhos hoje, né? Acho que 5 alunos aqui na sala, que essa frequência aumente um pouco mais, né? Eu também não sei exatamente qual é o número de alunos do segundo ano C, mas eu acho que tem mais gente em casa, né? Eu desconfio, não sei. Mas foi isso, gente. Eu tô saindo aqui, tá? Abraços e até amanhã. Valeu, Natália. Tchau, tchau, Malu. Tchau, Rosa. Tchau, Guilherme. Valeu, valeu, valeu. Tchau. Oi, são
Oi. Quem tá cuidando aí do negócio da sala, liga o microfone. Que nós quer conversar com eles. Eu tô gastando, mas tá caro. Mais rápido que o Mais rápido nenhum. Tu agora, como é que eu chamo? Marcos? Ei, Marcos, agora tu tá a batida de som de tu e Bruno. Vamos lá. Ei, Léo, parabéns. Oi, fala aí. Pode entrar, Cícero. Parabéns, você tem que ver, né? É, E aí? Veja você fazendo a Quem primeira é quarta. o professor agora, hein? Veja você fazendo a primeira quarta dia na pista. E Jackson, né? Você tá bem descido ali, é. Segundo. Sabe, Léo, eu ver postando nos estados lá. Você vê o postando nos estados. Não vi, não. Aqui, ó. Parece que é para né? Coitado, né? Caso frequência contigo. Taveira, é você. Qual é a? Léo, sai do WhatsApp, Léo. Oxe, digo mesmo. Presente, né? Tá tudo. Tem que compartilhar, né? Peraí, deixa eu ver. É só pegar a câmera para mim, ó. Não, peraí. Tudo bem? Ei, Vai lá. cadê o time? Não, não é aqui. Deixa eu só. Eu tô com uma fome grande. Tenha calma, ainda tem essa aula, ainda tem outra. A próxima é lá já. Eu só não era esse focado. É melhor deixar no celular. Se for no setor, não sei. Mas tem que não ficar na mensagem. Isso, é. Qualquer dia não pode, né? Quando eu jogar postando. Pronto, pessoal. Bom dia, pessoal. Saudade de vocês. A gente, na aula passada, nós vimos que estava falando sobre urbanização, né? E vai dar continuidade, porque são dois capítulos e tem que dividir algumas aulas, já que a duração da aula ela reduziu, né, o tempo. Então, a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo para trabalhar tudo que o conteúdo traz. Esse conteúdo, ele é um dos países top 10 dos assuntos que mais caem no Enem. Então, já estão se preparando para isso. Acho que o pessoal tá não tô ouvindo. É melhor tu conectar. Caso tenha que entrar, Conectar o teu som no meu teu celular. Ei, rápido. Ou então conectar o fone no. Eu esqueci de trazer também. tudo bem. Só apresentação, né? Não, é conteúdo. É isso. Eu vou usar o conteúdo. Eu minha conta. Aí eu ligo.
Aí liguei. Ok. Então eu vou sair dessa eu fico aqui. Se alguém já comentar no chat, né? Eu acho. Não, mas não é que eu microfonia, mas não foi nada. Microfonia? Porque eu estava comprando no meu celular. Só que estava saindo. O ideal, bom dia pessoal. O ideal aqui, Natália, é você fechar o som da TV. Não vai dar para ouvir quem está em casa. Clica aí, ó. Aí você clica no botãozinho aqui, ó. Ele te deixa mudo, ó. Clica em cima aqui, ó. Pronto, aí liga agora. Pra ver. Eu saio daqui, eu vou passar por aí eu entro no meu agora. Só deixar, eu acho que era por isso. Então tem que fechar esse microfone de câmera, viu, Natália? Ah, bom, tá ouvindo, agora tá. Tá, aqui vai dar certo. Pronto. Alguém de casa desse sinal aí, por favor. Esperei um bocado de tempo. Alguém tá ouvindo? Dá pra ouvir, mas tá tendo eco. Pronto, tá ouvindo. Pronto. Agora vamos lá. A gente, como eu estava dizendo, a gente trabalhou, já está na nossa terceira aula sobre urbanização, e vai ter mais essa e a próxima dessa semana, que eu nem sei qual é o horário exato. Mas justamente porque está entre o top 10 dos assuntos que mais caem no Enem. Alguém trouxe o livro? Tá, coleguinha, licença aqui. Só abre aí, só no sumário. Só para ver aqui. Pelo sumário, gente, vai ser o capítulo 7, viu? Urbanização e industrialização no Brasil, tá bom? Por favor, Natália, pode passar aí, viu? Isso. Aí a gente tinha visto só sobre urbanização voltada para o mundo, um aparato geral. Esse aqui é especificamente sobre Brasil, ok? Então vai falar sobre só as características do processo de urbanização e industrialização no Brasil. E industrialização por quê? Porque vai ser o fator principal que motivou o processo onde fizesse com que o Brasil deixasse de ser um país rural e se tornasse um país urbanizado. Quem assistir às aulas online vai lembrar o conceito de urbanização. Quem lembra? Quem sabe? O que é urbanização? Não? Urbanização é o processo de ir morar na cidade, que o povo sai do campo por causa das indústrias, dos Leal está dizendo que urbanização é um processo onde a população deixa de morar no campo e vai morar na cidade. Exatamente, está relacionado com o número de população. Então, quando a população da cidade ela passa a ser maior do que a população do campo, aí a gente tem um processo chamado de urbanização. E que no Brasil foi totalmente motivado pelo processo de industrialização. Aí eu coloquei alguns pontinhos aqui. Até as primeiras décadas do século XX, o Brasil era um país agrário. Por quê? Porque o processo de industrialização só veio chegar aqui no Brasil a partir de 1930, onde começou a se intensificar um pouquinho mais. Então, até então, as atividades eram totalmente agrárias.
Depois, em 1972, apenas 6% da população viviam nas cidades. Só configurando o que a gente falou, era um país agrário. Socorro. O que é um país agrário? O que é um país agrário? A gente tem uma matriz econômica, né, onde um país ele se destaca por suas atividades que eles desenvolvem. A agrária está dizendo que ele desenvolve as suas atividades econômicas baseadas em agricultura, extrativismo, né, atividades do campo. Apenas Rio de Janeiro, Salvador e Recife tinha mais de 100 mil habitantes cada. Nesse período, viu aí, início, meados do século XX, tá? Os mais de 3 séculos de colonização manteve a vida política e econômica ligada essencialmente ao campo. A gente teve um processo de colonização, onde tinha a extração, né, de algumas matérias-primas aqui do país. Então, o Brasil se configurou como sendo um país agrário, isso por muito tempo, que só veio se modificar a partir do século XX. Okay? O modelo agroexportador do Brasil tornava as cidades apenas um prolongamento do campo. O que é o modelo agroexportador, gente? Foi dito nas outras aulas. O que é um modelo agroexportador? Planta para exportar. Que planta para exportar. Alguém falou aqui no meu ouvido. Pronto. Então, as atividades econômicas tinham como destino serem desenvolvidas para mandar para fora. Porque durante esse processo, quem trabalhava aqui? A gente teve um processo de utilização da mão de obra nativa, né? Depois a mão de obra escrava. Então, os habitantes daqui eles não tinham condições de consumir o que era produzido. Então, o que era produzido era desenvolvido para vender para fora, para outros países. Isso é um modelo agroexportador, ok? A partir de 1930, a indústria tornou-se mais intensa. 1930, a gente está aí no governo de Getúlio Vargas, está começando. E uma das suas ações foi implementar a indústria aqui no Brasil. Então, a partir daí, ele começa... Oi. Tu tá passando na apresentação? Não tá vendo? Ah, sim, tá o mesmo slide, que é com os prédios e o título. Tá no mesmo slide. Ah, mudou agora. Mudou? Pronto. Ok. Então, em 1930, a industrialização tornou-se mais intensa, porque no governo de Getúlio Vargas ele começou a intensificar e trazer as indústrias para cá, certo? Então, a partir daí, as atividades deixam de ser baseadas na agricultura e passa a ter esse desenvolvimento nas cidades. Por que urbanização e industrialização? As indústrias crescendo nas cidades acabam tendo um surto de migração do campo para elas em busca de trabalho. A população que vivia no campo, até então, né, e já saturada com as más condições que esse campo oferecia, elas começaram um processo chamado de êxodo rural. O que é êxodo rural? Sair do campo e ir para a cidade. Sair do campo e ir para a cidade, muito bem. Cidade se torna foco de atração populacional. Se tem indústrias, tem emprego, tem geração de emprego. Se tem emprego, as cidades começam a desenvolver e surge um processo chamado de inchaço urbano. O que é esse inchaço urbano? Muita gente correndo em direção dessa cidade para arrumar trabalho e se fixar lá. Então, é a partir daí que as cidades do Brasil começam a se desenvolverem e crescerem de forma muito mais intensa. E vai gerar alguns problemas que mais na frente a gente vai falar. O trabalho nas fábricas e no setor terciário. O trabalho nas fábricas foi o primeiro motivo. O segundo foi o trabalho no setor terciário. A gente tem o setor primário, secundário e terciário. O que é o setor primário? O que é que o primeiro setor... Produz o quê? Agricultura. Agricultura. Retirar matéria-prima, tipo uma empresa de exploração de petróleo. Pronto, agricultura, matéria-prima, vocês não estão vendo, né? Pronto. Então, a extração primária é agricultura e extração de matérias-primas da natureza. Imagina um produto até chegar no destino final, que é o consumidor. Primeira coisa, retirada da natureza, essa matéria-prima. Então, vamos imaginar o arroz, que o agricultor vai lá, plantou. O ato dele preparar a terra, dele plantar e dele colher, isso é uma atividade primária. Para esse arroz chegar na sua casa, ele bonitinho, empacotadinho, parbolizadinho, bonitinho, o que ele vai fazer depois disso? Ele vai para a fábrica, vai ser processado.
Fábrica é o setor secundário. Então, foi processado essa matéria-prima, no caso o arroz, para ser vendido e chegar até o consumidor final. Quando João Marcos vai lá no comércio comprar aquele arroz, é o setor terciário, que é o setor de serviços. Comércio, serviço, educação, turismo, moradia, tudo isso é o setor terciário. Então, primário, agricultura, secundário, indústria, terciário, setor de serviços, que pode ser o comércio. Então, o que aconteceu? O setor terciário cresceu, porque começou a gerar emprego também nos comércios das grandes cidades, nos meios de transporte, na educação, na saúde, e assim ela se desenvolveu ainda mais. Instalação de siderúrgicas, petroquímicas e metalúrgicas no Sudeste. Por que a região Sudeste ainda hoje é a mais industrializada e a mais desenvolvida? Porque começou desde o processo de colonização. Então, lá nesse território ia ter o quê? Reservas de petróleo, reservas de minério, reservas de ferro. Então, onde se instala uma siderúrgica, por exemplo, vai gerar muito emprego e renda. Então, fez com que muita gente migrasse para a região Sudeste e não para as outras regiões. Por que Norte e Nordeste ainda hoje são as menos desenvolvidas? Porque não ofertou essas oportunidades que, por exemplo, Sul, Sudeste e Centro-Oeste ofertaram. Perguntas? Não? Tá bom. Fatores de repulsão no campo contribuíram para a urbanização. O que é repulsão? Nós temos fatores de atração e fatores de repulsão. Socorro, o que é um fator de atração? O que é atração, Socorro? Atrair, né? Então, temos regiões que atraem pessoas, porque ela oferta alguma coisa, algum serviço, e temos os fatores de repulsão, né, que expulsa. No caso, de acordo com o entendimento de vocês, região Nordeste é uma região de atração ou de expulsão? Expulsão. Por que é de expulsão? Porque Sim. o povo tem preconceito. O povo tem preconceito com o quê? O que dá como nós. Ok, é válido o seu posicionamento. Além disso, a gente tem menos oferta de trabalho, a gente tem as questões naturais, que é a seca, né, onde grande parte da sua população ainda vive da agricultura, e isso faz com que essa alternância entre inverno seca, faz com que ele não desenvolva economicamente e migre para outra região em busca de oportunidades, né? Péssimas condições de vida, mecanização do campo. O campo se modernizou. Aí João Marcos aqui tem um sítiozinho onde tem a casa dele e atrás tem uma rocinha dele, ele planta suas coisinhas. Mais do lado, chega a empresária aqui, compra vários hectares de terra, moderniza, coloca máquinas caríssimas para plantar e colher tudo que ela produz lá. Ele não vai ter como competir com a colega aqui que está do lado. O que ele faz? Vende sua terrinha, muitas vezes para ela, junta suas coisinhas e vai em busca de trabalho nas grandes cidades. Isso são fatores de repulsão e a questão da mecanização do campo. O campo se modernizou, enquanto que outros não puderam acompanhar essa modernização, se retirou, ok? Que mais me coloquei? Aumento da concentração fundiária e leis trabalhistas. O que é essa concentração fundiária? Concentração de terra. Vocês já ouviram falar no movimento de sem terra, né, o MST. Então, poucos trabalhadores no Brasil vai ter muita terra, enquanto que outros não têm. Aí existe essa má distribuição da terra, fazendo com que alguns agricultores precisem sair do campo para trabalhar nas cidades. A taxa de urbanização no Brasil é comparada com os países mais industrializados e urbanizados do mundo. O Brasil, apesar de ser um país pobre, ele se urbanizou igual aos países ricos. O IBGE considera como população urbana todas as pessoas que residem em cidades, que são a sede dos municípios, e vilas, que são a sede dos distritos. Quem é que reside no sítio? João Marcos. Então, João Marcos não reside na sede, no caso Aurora, e nem no distrito, né? Tipi, Engazeiras, não, né? Agrovila. Então, ele não vai ser contabilizado como sendo da população urbana de Aurora. Aurora é uma cidade urbana ou rural ainda? Rural. Porque nós temos aproximadamente 25 milhões mil habitantes. Se você for ver a divisão do IBGE, a população que vive no campo aqui de Aurora ainda é maior do que a população que vive nos distritos e na sede. Então, Aurora ainda é uma cidade rural. Ok? Por favor, Nathan. Pronto, aqui tem um gráfico
onde mostra a urbanização no Brasil de 1940 até 2010. Não modificou muita coisa nesses últimos 10 anos, não, viu? É praticamente a mesma. Então, você percebe que em 1940, a população urbana era bem menor, no caso, do que a população rural. Ela só vai começar a se inverter mesmo e se tornar maior a partir de 1970, né, gente? Então, a partir da época, as fábricas já estavam instaladas em praticamente todas as regiões do país, já tinha gerado uma oportunidade de trabalho e renda. Então, boa parte dessa população acabou indo morar nas cidades. Tem um fator contraditório, que é as famílias que residem nas cidades tendem a ter menos filhos do que as famílias que residem no campo. Mas o que justifica o fato da população da cidade ser maior do que a do campo? As oportunidades. No Brasil, aconteceu um problema contrário também, que foi o fato de muita gente indo morar na cidade de uma vez só e se instalando nessas cidades ainda sem estrutura, ocasionou um processo de desigualdade. Na cidade, você consegue observar essa distinção de classes sociais observando a estrutura. Quem tem mais condições financeiras vai residir em qual parte da cidade? Geralmente se iniciava no centro, né? A população mais nobre se instalava em volta da parte religiosa, que era a igreja, né? E depois, nos arredores, iam ficando a classe mais pobre, que é o processo chamado de periferização. Periferias mesmo, tá? E nas grandes cidades, nós tivemos o processo chamado de favelização, surgimento das favelas. A coleguinha aqui vai para... eu vou largar o campo, vou trabalhar na cidade. Chegou lá, não conseguiu emprego na cidade, também não tinha mais como voltar para o campo, foi viver em condições inadequadas, construiu um barracozinho lá no morro e ficou por lá. Isso é o que justifica o processo de favelização aqui no Brasil, tá? Hoje, 2010, a gente está com 84% da população do Brasil, né, que é aproximadamente 208 milhões de habitantes, vivendo nas cidades, enquanto nós temos 16% dessa população vivendo no campo. Ok? Cerca de 85% da população brasileira vive nas cidades. Só para marcar. Urbanização por região. Eu já falei hoje. Qual a região mais desenvolvida, mais urbanizada do país? Sudeste. Então, nós temos aí... São Paulo. Oi? Lá em São Paulo. São Paulo, que está na região sudeste. Muito bem. Sul e parte do centro-oeste. São Paulo e Rio de Janeiro conta com 96% de urbanização. Então, praticamente toda a população, né, reside na cidade. Fronteira agrícola no centro-oeste favoreceu a urbanização. No centro-oeste, a gente tem um caso diferenciado, que ela começou a se desenvolver a partir da década de 60, quando constrói Brasília, né, que passa a ser a capital do país. Então, nesse período, ela começou a gerar oportunidades, a população migraram para lá, e hoje, o que era o Cerrado, né, com aquele bioma típico de lá, vem sendo destruído para dar espaço para a fronteira agrícola, que nada mais é do que substituindo o bioma natural para a plantação de soja, principalmente destinado a exportar. Tá? Então, a parte natural vem sendo destruída e vem surgindo as fronteiras agrícolas, né? São áreas de plantio destinado à exportação, tá bom? Pergunta, gente, vocês estão muito calados. Algum comentário? Com sono, com fome? Tá bom, por favor. Essa hora de que horas? 8h30, né? Pronto. Aqui a gente tem o mapa da taxa de urbanização de 2013, onde a gente consegue perceber o que foi dito anteriormente. Brasília, né, no caso, pertence ao Centro-Oeste, Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, que são os estados mais urbanizados. Vamos localizar aqui o Ceará. O Ceará, se você colocar aqui nessa legenda, a gente percebe o quê? O Ceará está em que ponto aí, gente? A nossa taxa de urbanização. Está nesse segundo aqui, né? De 70% a 79%, quase 80% da população residindo nas cidades. Ok? Próxima. Porcentagem da população que vive em área urbana por região.
Isso em 2015. O Brasil como um todo vai estar em 85%, já estamos em 86%. Sudeste, 93%. Centro-Oeste não está indicando aqui o número, mas a gente percebe que está bem próximo aí da região Sudeste. Sul também um pouquinho menor. Norte e Nordeste praticamente com 73% da sua área. Existe, ó. Olha aqui, 7% no caso Sudeste, né? Região. Nós vamos ter 7% que não é cidade. Pouquinho. Nordeste, nós vamos ter, ó, 73% é cidade, o restante, no caso 27%, é área rural. Pouco, mas temos, tá bom? E a diferença é que, por exemplo, na cidade pequena, a gente não consegue distinguir o campo da cidade. Você tem uma casa na cidade, mas no quintal dela ela vai criar galinhas, ela pode criar porcos. Você está andando na rua e de repente passa com um rebanho de gado. É bem assim, as características elas se misturam. Já na cidade grande, não, você não vai perceber isso. Tem uma distinção muito grande de cidade e campo, certo? Por favor, Natália. Metropolização lembra o quê? Metrópole. O que é metrópole, Cálio? Alguém sabe? Valendo um ponto. Metrópole é um grande centro urbano que tem várias oportunidades de trabalho e várias coisas para se fazer lá. É um grande centro urbano, tem várias oportunidades de trabalho, exatamente. Agora, então, metrópole... ponto. Pronto, na testa, um ponto na testa. Então, metrópole não está relacionado com o número de população, tá? E sim com os serviços que aquela cidade ela oferece. Certo? Então, vamos lá. Até 1930, como já falamos, as cidades se concentravam na região sudeste, depois é que elas foram saindo para outras regiões. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro se tornaram grandes centros de atração populacional e viraram metrópoles. O que significa que no Brasil, hoje nós temos 12 metrópoles, tá? Então, essas cidades, elas acabam sendo o foco principal de atração dessas pessoas, enquanto que as outras cidades, nós temos uma infinidade de cidades no país, elas vai ter uma população bem menor. Então, o que acontece é que, como essas cidades ofereciam oportunidades diferentes das demais, elas acabaram atraindo mais população para lá, enquanto que outras regiões, não. É como um exemplo bem diferente, mas que vale. É válido. Qual é o point da galera jovem aqui de Aurora? Antes da pandemia, vocês iam para onde curtir a noite? Eu não saía não, mas agora o povo gosta de sair em Aurora é para tabacaria. Falou aqui tabacaria. Tabacaria. Pronto. Então, nós temos outras opções, não temos? De bares? Mas por que as pessoas preferem ir para lá? Porque é melhor. Então, trazendo para as cidades, vai ter uma cidade A e uma cidade B. A cidade B oferece muito mais oportunidades. Então, consequentemente, todo mundo vai querer ir para aquela área. Porque ela vai... Então, são oportunidades, são características diferentes que fazem com que as pessoas pretendam um espaço do que outro, certo? A partir de 1950, o êxodo rural e a migração interregional fez surgir novas metrópoles, como Fortaleza, Belo Horizonte, Salvador, Recife, o êxodo rural já falamos o que é. Migração interregional é de uma região para outra e não dentro da mesma região, tá? E no Nordeste nós vamos ter 3 metrópoles: Fortaleza, Salvador e Recife, tá? Então, o que essas cidades vão ter de diferentes? Uma infraestrutura, né? Então, você vai ter todos o aparato de meio de transporte, então vai ter rodovias, ferrovias, aeroportos, vai ter lazer, saúde, educação, moradia e oportunidade de trabalho. Isso faz com que a população cresça, mas o número de população não é o único fator que faz com que uma cidade seja considerada metrópole ou não. Juazeiro do Norte é uma metrópole? Não. Não. Por que não é uma metrópole? Porque oferece poucos serviços. Porque oferece pouco serviço. E ainda, para alguns estudiosos, já é considerada uma metrópole aqui regional, né? Local, porque ela acaba no topo da hierarquia, ela já é mais importante, por exemplo, que Aurora, que Crato,
do que Barbalha, mas ela ainda não está no topo dessa hierarquia, como é o caso de Fortaleza. Okay? Então, não é considerado uma metrópole. Então, está aí o conceito de metrópole. Alguém pode ler isso aí? Ninguém? Tá bom. Metrópole não é apenas uma cidade grande, no sentido geográfico. Uma metrópole deve ser uma cidade grande, ter crescimento que extrapole o perímetro do seu município, abrangendo aglomerados rurais e cidades do entorno. Conurbação. Quem lembra aí do conceito de conurbação? Não vem Quando de cor. duas grandes cidades começam a se unir com seus limites. Quando duas cidades começam a unir os seus limites. Tá. Eu citei um exemplo aqui bem pertinho da gente. Qual é o exemplo? Crajubá. Crajubá, Crato, Juazeiro e Barreto. Exatamente. Conservando ainda assim a autonomia política administrativa desses centros. Concentração de atividades e serviços e proliferação de subcentros. Trânsito com fluxo pendular, envolvendo toda a área de conurbação. Conservando ainda assim a autonomia política administrativa. Apesar de sua malha urbana se juntarem, se integrarem, isso não quer dizer que elas é o mesmo cidade, não. Cada uma tem sua administração política independente. Vamos ter, no caso, 3 prefeitos, vamos ter os vereadores todos independentes. Não se relacionam, não. Apenas a malha urbana que se juntou. Por favor, Nath. Regiões metropolitanas, né? Regiões metropolitanas já vem de metrópole, né? Além da cidade, que é considerada metrópole, as cidades em volta, elas acabam se unindo, e aí ela vai ter a denominação de região metropolitana. Tá, gente? Então, vamos pensar aí, Fortaleza. Quem conhece Fortaleza, por exemplo, quando você chega ali em Messejana, que é a primeira parada, muitos já acreditam que estão em Fortaleza, mas, na verdade, é uma cidade independente. Tá? Mas, por ela estar próxima, ter o processo de conurbação, aí sim ela é considerada uma área metropolitana. Okay? Com a criação das regiões metropolitanas, alguns problemas típicos dessas grandes cidades, como os relacionados ao transporte, habitação, educação, saúde, abastecimento de água e esgoto, isso aí são interligados, aí não é interdependente, não. No caso da conurbação, sim. No caso da região metropolitana, não. O que isso quer dizer? Que as cidades que pertencem à região metropolitana de Fortaleza, por exemplo, questão de transporte, de saúde, de habitação, de questão de água, os prefeitos se unem e resolvem isso juntos, tá? Não é independente. Por lei, as regiões metropolitanas do Brasil têm esse acordo, esse pacto, de cada uma colaborar entre si. Nós temos no Brasil cerca de 66 regiões metropolitanas. Tá? Vocês estão entendendo, pessoal? Estou falando de em casa, tá. E aqui na sala? Sim? Alguma pergunta? Além do sono, além da preguiça, além da fome. Ei, Taveiro, tu não tá passando direito dos slides, não. Não está passando. Está mostrando aí as regiões metropolitanas? Está em a urbanização e industrialização no Brasil, a partir da década de 1930. Volta aí, galera. Ainda está... Eles estão indo lá no... Atualizou? Vai passando. Tu tá escrevendo no quadro, não, né? Tô não, tá só nos slides, viu? Vai passar. Você tá vendo o que agora? As regiões metropolitanas. Pronto, muito bem. Aí... Então, gente, aí nós temos as metrópoles e o número de população indica a contagem com as cidades em volta também, tá? Então, qual é a metrópole que tem a maior população do Brasil? São Paulo. Eu falei nas aulas anteriores que naquela questão da hierarquia, São Paulo ela é considerada o quê? A grande metrópole nacional, ela já está passando, ela passou por um processo de conurbação, ela é uma cidade global, porque ela vai ter mais de 10 milhões de habitantes, ela já é uma... Qual é o termo? Eu não vou lembrar. E conurbada eu já falei, né? Em segundo plano vem a questão do Rio de Janeiro, né? Com um pouco mais de 12 milhões de habitantes. Temos aí no Nordeste Fortaleza, né? Temos Salvador, temos Recife.
Esses são dados de 2015. Até o momento não surgiu nenhuma nova metrópole, mas a consequência é que isso continue crescendo, tá? Então, perceba aí, Vale do Paraíba e Litoral Norte. É um agrupamento de várias cidades que se formam uma região metropolitana, e não somente a metrópole. Todas as cidades que estão em volta são contadas como, são contabilizadas na sua população, tá? Avanço da metropolização, pronto, é o que eu acabei de dizer. Nós temos aqui, por exemplo, Fortaleza vai ser só esse pontinho aqui, mas tudo que está em volta é considerada Aurora. Aurora não entra ainda. Mas, se você for contar, Juazeiro vai estar mais por aqui, na parte sul do Ceará. As cidades em volta dela, como para alguns ela é considerada uma metrópole local, as cidades em volta seria a região metropolitana. A Aurora não entraria ainda, porque tem um grande espaço ainda de zona rural, né? Então não entraria. Mas futuramente pode ser. Os netos e bisnetos de vocês, talvez já seja. Então, ó, a São Paulo aqui, a proporção de espaço que ela absorve, né? Tudo que está à sua volta vai ser região metropolitana. Tá bom? Agora as perguntas. As dúvidas. Não é pergunta. Oi. Avaliação. Carga é mais rural ou Rural também. como é que a reação vai crescer? Mas sem Não, mas lá tem mais lá. Não sei se você já prestou atenção que tem um cara assim, que tem uma casa assim, mesmo na rua, assim, ficava tendo uma laje. lá, assim, é mais fácil, por exemplo, uma cidade como Caridiaçu desenvolver e crescer mais do que a Aurora, porque lá já fica localizado em Juazeiro, que vai ter a questão do turismo religioso, que acaba isso atraindo a população, né? Então faz com que as pessoas tendem como a malha de Juazeiro vai crescer, vai se expandir para essas cidades mais próximas. Então vai ficar cada vez mais perto, você está de Caridiaçu e Juazeiro, do que a Aurora, que é muito mais distante. Que características a Aurora vai ter para que ela cresça? Que oportunidades ela vai oferecer? O que a Aurora tem de diferente que possa ser que ela desenvolva? Nada. Nada é muito maldade. Mas é muito complicado assim, a questão de vir investimentos para cidades, como, por exemplo, indústrias, se o seu público não atende às especificações que são exigidas. Eu vou colocar uma fábrica em Aurora. Você dificilmente vai ter mão de obra qualificada para trabalhar nessa fábrica. O produto que for desenvolvido nela não vai ser vendido aqui, sim vai ser enviado para fora. Então, como a cidade fica muito distante dos grandes centros, torna muito mais caro retirar o produto fabricado daqui para escoar ele, por exemplo, lá para a capital. Isso é muito difícil. Então, ela não vai ter essa questão de área de atração, e sim ela é uma área de repulsão. Por que a população de Aurora, a cada censo, ela não aumenta? Fica aproximadamente 24 mil habitantes. Porque as pessoas que nascem aqui, elas tendem a praticar o êxodo, a migrar para outras regiões. A população continua sendo praticamente a mesma. Ela não cresce. Então, enquanto que outras, que são áreas de atração, elas acabam absorvendo e a população vai crescendo mais. A gente volta lá para aqueles conceitos, né? O que é crescimento vegetativo? É a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Em Aurora e em outras cidades também nós temos mais população nascendo do que morrendo. Então por que a população não cresce? Porque elas acabam saindo daqui para outras regiões. Vocês estão, daqui a pouco, vão estar concluindo isso no médio, e qual a pretensão de vocês? Se qualificarem a profissão e ficarem aqui em Aurora, ou ir procurar oportunidades em outras regiões? Cair no mundo. Eu acho que a maioria do pensamento dos alunos é essa. Independente da profissão que ela venha escolher, é muito difícil ela conseguir fixar, né, e desenvolver sua profissão em uma cidade pequena como a nossa. Como é? Exemplo, você pretende, já sabe a profissão que quer seguir? Como é? Padre.
padre, mas ainda vai ter oportunidade, né? Em cada cidade vai ter uma igreja, né? Uma paróquia, né? Então, pronto, vai ter essa oportunidade. Campos Sales? Sim. Então é isso, pessoal. A questão do desenvolvimento urbano vai estar diretamente relacionada com as atividades que elas vêm oferecer. Se ela não oferece, ela vai se tornar uma área de refusão. Se ela oferece, ela vai se tornar uma área de atração. Isso acontece por região também, como eu já falei. Região Nordeste, apesar da tendência vem se modificando, né, como as grandes cidades já vêm oferecendo essas oportunidades, as pequenas ainda não chegou nesse estágio. Aí o que acontece? Elas vão perdendo, expulsando população para outras regiões. Mas, socorro. Pretende ficar velhinha aqui em Aurora? Pronto. E a cidade continua perdendo habitantes. Muito bem. Pessoal de casa, alguma pergunta? Gabriel? Perguntas? Não, pelo visto não. Então, gente, é o seguinte, eu sugiro que vocês façam a leitura, licença aqui. A partir da página, gente, 170, que é o capítulo 7. Ele é um pouquinho extenso, eu dividi ele, tá? Eu só trabalhei hoje até a parte... Tá passando lá. Eu dividi ele somente até a página... Ó, eu trabalhei com ele, pessoal, somente até a página 184. Tá? Então, façam a leitura somente até ali. Até aí. Quando é a nossa próxima aula? Não. Pode. Até aqui. Segundo... Não, é sexta-feira. Segunda aula. Então, sexta-feira a gente trabalha a segunda parte do livro, aí depois que a gente faz uma atividadezinha. E esse período a gente não fez nenhuma provinha ainda, né? Então, depois que a gente finalizar esse conteúdo, a gente vai fazer uma avaliaçãozinha. Né? Aí eu não sei, aguardando. Até então é para ser de forma remota ainda. Porque não justifica vocês aqui fazendo a prova e o pessoal de casa. Entendeu? Manda para casa. Né? Aí pronto, aí vem aquela questão. Né? A prova vai ser em casa, eu posso dar um Google lá e pegar as respostas. Então, vai da consciência de cada um. Esse momento é para vocês realmente aproveitar esse tempo pedagógico para aprender. Tá? Não se liguem muito na questão de nota, né? Se liguem realmente em absorver e recuperar esse tempo, né? Que, de certa forma, é um pouco perdido. Tá me incomodando também. Mas vocês foram privilegiados de estar vinculados. É isso, eu acho. Pois ok. Então, qualquer dúvida, pode contactar lá no grupo. E a gente aguarda 170 páginas. Até a página 184, viu? Da 170 a 184. Foi o que a gente trabalhou aqui. Aí eu tentei tirar as partes mais importantes, tá? Os gráficos que eu utilizei são todos os retratos do livro. E para a próxima aula a gente vê o finalzinho, tá bom? Estranho, né? Falando com a Além. Até mais, pessoal. Valeu.
Intervalo. Deixa eu ver. Ei, liga o microfone para nós ficar conversando. Vocês aí, nós aqui. Liga aí, Natália, por favor. Natália, liga aí, por favor, o microfone para nós ficar conversando com eles.